e os blocos comunistas, que estão aí em vinho. Países comunistas não aliados à União Soviética, a China, né, principal, e países aliados do bloco comunista que cooperavam militar, né, e com tratados de amizade com a União Soviética, os países em vermelho aí. Que o contexto, a globalização, ela vai impulsionar o comércio exterior, né? Vai internacionalizar a economia, vai abrir as fronteiras, e aí ela vai propagar a mídia e a internet com a difusão do consumismo. A gente vai no shopping, a gente quer comprar alguma coisa, né? Nem que seja uma casquinha. Massificação cultural, como eu já falei pra vocês, massificação é como se a gente entrasse numa máquina e saísse todo mundo falando a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, se vestindo igual. Desnível entre países ricos e pobres, aí se a gente for citar o Milton Santos, né? Bem entre parênteses. Desigualdade tecnológica, já se a gente for ver países ricos durante a corrida armamentista ou durante, né, a Segunda Guerra Mundial, tu tinha ali os eixos de países pobres e países ricos. Hoje a gente tem os países que têm acesso à tecnologia e os países que não têm acesso à tecnologia. Pessoas que têm acesso à internet, a celulares, né, a computadores, e pessoas que não têm acesso. Formação de blocos econômicos regionais. Então, as etapas de integração. A gente tem a etapa da Zona de Livre Comércio, a gente vai falar sobre isso, que seria a Zona de Livre Comércio, ou ZLC. É um tratado econômico que consiste na eliminação das barreiras tarifárias entre os países membros. Aí, na Zona de Livre Comércio, as mercadorias e os serviços circulam livremente, sem qualquer restrição. Mas as pessoas não, né? Só o que vai aí como o NAFTA, por exemplo, né? A gente tem assinada entre os Estados Unidos, Canadá e México. União Aduaneira, ou UA, que é a mais ambiciosa aí, ela implica numa adoção de uma política de comércio exterior comum, em que os países que adotam essa união aduaneira têm tarifas iguais para importação de produtos externos. Isso é, mercadorias vindas de fora do bloco. Essa tarifa, chamada de TEC, né, tarifa externa comum, aplicada, quando ela se aplica aí, ela vai resultar da criação de um espaço aduaneiro comum. Então, como acontece no Mercosul, nessa modalidade, um membro participante não pode se associar a outro tratado econômico. Então, dessa forma, o propósito aí de uma união aduaneira é atrair investimento externo para o interior do bloco, em razão da extensão do mercado consumidor interno, e para blindar a concorrência de empresas de fora da união aduaneira. A gente tem o mercado comum, que o mercado comum, ele compreende na livre circulação de serviços, mercadorias, capitais e pessoas entre os países membros, com circulação aí, com relação ao trabalho. Então, qualquer cidadão desse país membro, ele pode se deslocar para trabalhar, para estudar, né, entre os países do bloco. Então, o grande desafio dessa modalidade de integração aí reside na abolição de todas as barreiras relacionadas à nacionalidade, como é o caso aí da União Europeia. A J.K. Rowling aí, quando ela estava fazendo Harry Potter, ela ia de um lado para o outro, né, fazendo lá o seu livrinho, escrevendo, e ela ia de Portugal para França, Inglaterra, tudo dentro do trem, e escrevendo, né. E União Monetária. A União Monetária, também chamada de União Econômica e Monetária, ela consiste no ponto mais alto do mercado comum. Na UEM, ela vai adotar uma única moeda, administrada por um bloco central comum. Então, ela vai se pressupor aí que vai convergir políticas e condições macroeconômicas
como controle de déficit público, inflação e dívida pública para que os juros possam ser os mesmos. O maior exemplo aí é a União Europeia, que adotou uma moeda única, o euro. Então aqui tu tem imagem dos blocos econômicos, tem o NAFTA, né? Aqui, países integrantes, área de influência, que é toda isso aqui, ó, área de influência, e você tem a PEC, aqui, ó, os países que formam a PEC, e as áreas de influência. Aí você também tem países da União Europeia aqui, e as áreas de influência também da União Europeia. Então, o NAFTA. O NAFTA, ele surge lá na década de 80, em 1988, como uma zona de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México. Mas aí todo mundo sabe que mexicano não entra dentro dos Estados Unidos, né? Então, o NAFTA, ele é... Quando eu quis dizer não entra no sentido ali, porque tem um muro, né, separando, não entra como na União Europeia, que tem livre circulação de pessoas. Então, essa etapa aqui é a primeira rumo à ALCA. Em vigor desde a década de 90, desde 94, ela enfrenta dificuldade, sobretudo a participação mexicana, que aí tu tem os maquiladoras, e migração ilegal da fronteira dos países. E a cada presidente, né, como ele tem o Donald Trump, reforça aí a relação já defasada com relação à imigração. A ideia de unir países para fortalecer a economia surgiu na Europa, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA. O Tratado de Roma, em 57, criava um mercado comum europeu. Depois a gente tem o Tratado de Maastricht, na década de 90, que cria a União Europeia, que atualmente conta com 27 membros. E aí a União Europeia, que é o bloco de estágio mais avançado dessa integração, possui uma união monetária lá na década de 90, lá em 1999. Aí o grande desafio desse bloco, né, é a heterogeneidade econômica e cultural entre os países membros, e o risco de conflitos ético, religioso e social. A gente ainda vai falar lá no futuro aí sobre o Brexit e sobre a entrada ou não da Turquia na União Europeia. Principais blocos regionais aqui da União Europeia, isso aqui 2008, então descartem aí Reino Unido não faz mais parte, né, da União Europeia, então tem aqui a União Europeia, países pretendentes que tentam, né, entrar na União Europeia, Turquia, Macedônia, Croácia, mas aqui para efeitos, provavelmente o vestibular, a gente vai tratar mais da Turquia. E os países que adotaram o euro, porque nem todos os países aqui adotaram o euro como moeda única, moeda aí de circulação. O próprio Reino Unido, né, antes de sair, não tinha adotado, não. Tu tem o Mercosul, em 91 se cria a União Aduaneira, feita pelo Tratado de Assunção. Então tu tem os membros Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E em processo de adaptação aos princípios do bloco. Aí tu tem Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, como membros associados, participando aí apenas das zonas de livre comércio. Desafio: superação dos desníveis econômicos entre os membros e novos parceiros comerciais. Integração entre países latinos, aí tu tem o LAD, Pacto Andino, no Sul, CORICOM, MCCA. Aí os principais blocos regionais aqui, a gente está falando Mercosul, Estados membros, Estados associados e os observadores. A gente pode estar falando sobre isso também mais à frente, sobre o Mercosul, no que se diz respeito a quem é membro, a quem é associado e a quem é observador. Porque às vezes tem aí um país que pega e fica suspenso, e tem os observadores que não são necessariamente de dentro do bloco, mas eles podem assistir a reuniões do bloco econômico.
A PEC. A PEC, ela objetiva se tornar até 2020, ou seja, até esse ano, a maior zona de livre comércio do mundo. Ela agrega aí as potências da atualidade, como Japão, Estados Unidos, né, e economias mais frágeis, como Chile e Peru. A desigualdade econômica aí, somada à heterogeneidade cultural e política, é a maior dificuldade de integração efetiva desse bloco, né? Então, gente, a gente fica até aqui e até a próxima aula. Obrigada.